como eu disse, nós estamos na série Os Improváveis. Então vamos lá. Jefté, Raabe, o menino dos 5 pães e os 2 peixinhos. A gente falou de uma dupla improvável que foi Esther e Mordecai. A gente falou de Ananias, o homem que orou para que caíssem as escamas dos olhos de Paulo. E nós estamos na 6ª mensagem. E na verdade essa mensagem ela não estava na série original. Para você que não sabe, no começo da igreja, em 2018, a série Os Improváveis foi a primeira série que nós pregamos aqui na igreja. Foi a primeira série, em 2018. E depois de 6 anos eu resolvi trazê-la de volta. Claro que agora com muito mais argumentações e com testemunho. Porque depois dos 6 anos, aquilo que parecia improvável tem se tornado realidade na nossa vida. Deus tem nos abençoado sobremaneira e temos experimentado coisas extraordinárias como igreja. Então hoje seria sobre Lázaro, né? O amigo de Jesus que ressuscitou, mas então a gente trocou o Lázaro por um casal improvável, já que hoje é dia dos namorados. Se você está do lado do seu bem, se você é casado, dá uma bitoca aí nele, dá um cheirinho aí. Dá uma bitoquinha aí só para eu ver. Se você não tem, lamento muito. Amém, obrigado, viu, filho? Graças a Deus. Eu senti que tinha um vácuo aqui. Se você não tem, ora aí que quem sabe hoje é o dia que Jesus vai ativar. Tem alguém que é solteiro aqui? Levanta a mão só para eu ver. Levanta de novo. Rapaz, eu quero ver como é que vai arrumar uma pestana de mulher, menino. Só dá mulher solteira. Meu Deus. Meu Deus. Mas aí é igual a história de Noemi. Noemi falou para Ruth e para outra, falando: se vocês forem esperar eu ter um filho, meu Deus do céu, elas tiveram que agir de outro jeito, ó, encaixou já, entendeu? Elas estão com urgência, Simaele. Elas estão com urgência. Brincadeira, gente. Com um certo fundinho. Toda brincadeirinha tem uma verdadezinha, né? Não é não? Não é não, Aina? A Aina postou aí com o namorado e tal, aí fica se achando. Eric está na procura também. Rapaz, o Eric ultimamente tá se ajeitando. Vai dar certo, Eric. Queridos, então como hoje é dia dos namorados, o que eu estava pensando e comentei na reunião da liderança? Geralmente a gente tem um negócio de fazer jantar de casais, a gente enche de coração e faz aquele negócio todo. E não que isso não seja legal. Olha o fio que eu falei do fio para eles aqui, vocês são testemunha. Que foi comentado sobre esse fio no culto de domingo. Aí eu estou falando aqui de novo para ver se até domingo eles aprendem. Amém? Base Music, amém? Só Base Music, amém? Obrigado. Então é o seguinte, onde é que nós estávamos mesmo? Sobre fazer o jantar, a gente faz uma decoração. E eu acho isso legal. Eu acho isso válido. Mas o que eu estava aqui matutando, Aina, que a gente está precisando aprender a viver como casal. E quando a gente faz um jantar, a gente faz essas coisas, romantiza demais, fica muito na comida. Um fala isso, fala aquilo, repete. Na verdade a pessoa fala aqui, mas na verdade queria não é, às vezes fica algo muito artificial. Por isso eu deixei correr normal, deixei que viessem quem é solteiro. Nós não criamos nada que fosse, vai ser só para casais. Por quê? Porque
Quem é solteiro tem que entender como é ter um relacionamento. Quem namora tem que ter uma visão sobre casamento, porque crente namora para casar, não namora para experimentar. E quem é casado, ele precisa ter uma compreensão sobre aonde está situado o seu casamento. Como está o meu casamento? Senão a gente faz muita festa, mas tem pouca reflexão. A gente tem muitas fotos e pouca reflexão. A gente come muito docinho e pouca reflexão. E eu pensei, cada um pode fazer o seu. Não sei se você já deu um presente para você. Eu vi umas postagens, um chocolate, disso, daquilo, né? E é legal. Cada um faz. Eu mandei um pix para minha esposa. Mandei um pix e escrevi: Feliz Dia dos Namorados. Ninguém precisa falar de valores. Isso é irrelevante. O importante é o coração. Então, a gente precisa entender o que é uma vida a dois. E também eu estou trazendo um casal que costumeiramente também não usaríamos num culto de casais, vamos dizer assim. Porque tem outros que é mais fácil a gente lidar. Esse aqui teve que haver uma ação do céu de forma especial para que esse casamento realmente acontecesse. E acaba encaixando conosco, porque é impossível dar certo um casamento se não houver uma ação do céu. Eu tenho 23 anos de casado, completo agora mês que vem. Daqui quase um mês, dia 14 de julho, a gente completa 23 anos de casado. São 12 anos agora que chegamos de ministério pastoral. Então a gente tem alguma experiência sobre a vida, sobre família. Agora o nosso filho começou a namorar, então uma nova experiência dentro de casa, né? Ontem ele saiu com a namorada, né, Manu? E ninguém mandou ela querer ser na hora do pastor. Vai ser assim até... Aí é problema dela. Aí foram, gente. Aí ele voltou, falei assim, o que ele vai... Falei, foram aonde? Ele falou assim, foi no Mr. Bull. Falei, tá podendo. Tá podendo. Tá podendo. Eu vi que ele chegou, se ajeitou. Tá todo cheiroso. Falei, tem alguma coisa estranha acontecendo. E Fabiana falou, não, Cristo vai sair com a Manu. Falei, olha, rapaz, coisa boa. É a vida. Alguns estão começando. Alguns ainda estão achando alguém para começar. Outros já estão mais para lá do que para cá. Mas está todo mundo numa jornada, falando sobre relacionamento. E lá no começo o Senhor disse assim, não é bom que o homem viva só. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Inclusive a palavra de Deus nos ensina que o Senhor faz com que o solitário viva em família. Por quê? Porque a família é projeto de Deus. A família é projeto de Deus. Quando o Senhor falou para Noé construir a arca, ele falou, pega a tua família e coloca na arca. Sempre a família. Há um projeto de Deus. O Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, o verbo que se fez carne, ele nasceu numa família comum. José era um homem comum, Maria era uma mulher comum, e tiveram a bênção do Filho de Deus nascer nessa família, com um milagre, a virgem que concebeu o Messias. Mas você vai ver que Jesus foi criado ali, mesmo sendo o próprio Deus, ele se criou ali, aprendendo a profissão do pai, ao lado de José, ao lado de Maria, tinha os seus irmãos, lá na frente, que foi despontar o ministério de Jesus. Então o seio familiar, uma família bem constituída, bem construída, ela é fundamental para que nós tenhamos sucesso na vida. Pessoas de muito potencial não chegaram a ter uma vida de sucesso, onde poderiam chegar pelo problema de formação, pela casa,
por aqueles que o forjaram ao longo da vida. Por isso, nós usamos a frase, né? Que a IC trouxe essa frase através do pastor Carlito e o Brasil copiou, né? Somos uma família para pertencer. Porque a igreja é uma família. Tem coisas que a tua família biológica não forneceu e você encontra na igreja. Tem coisa que a tua família biológica não ensinou e na igreja você vai aprender. Então hoje a gente vai falar sobre Ruth e Boaz. E a gente precisa entender a história. E ela é uma longa história. É 4 capítulos. É curtinho o livro de Ruth. Mas tem muitas coisas que nós precisamos entender. Eu quero só ler com você o capítulo 1. Vai aparecer na tela. Você vai me acompanhando. Nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Vamos lá? Vamos por partes para você não se perder. Era uma família. E estava tudo bem nessa família. Marido, mulher, Elimeleque, Noemi. Eles tinham 2 filhos. Esses filhos casaram com mulheres pagãs, moabitas. E a vida seguiu. Só que Elimeleque morreu. Os 2 rapazes morreram. E nós chegamos aqui, depois de 5 versículos, com 3 mulheres viúvas. Você entendeu que a história começa com a família? E depois de 5 versículos, nós temos 3 mulheres viúvas. Noemi, Ruth e Orfa. Então o que Noemi fez? Então se dispôs ela, diz o versículo 6, com as suas noras e voltou à terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada um à casa de sua mãe. E use o Senhor convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em sua casa, em casa de seu marido. E beijou-as. Elas choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Porque isso que eu fiz a brincadeira aqui com Simael, que Simael falou: vai nascer um homem aqui. Mas vai demorar. Tem gente que não pode esperar. Era isso que Noemi estava falando. Porque agora tinha que assumir alguém da família. Mas ela não tinha filhos, porque assim era a lei. Se morresse o irmão da sequência assumia a mulher. E assim ia na família. Quantos fosse, ficava dentro da família a herança. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse: tem esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido ou houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amargo ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Noemi estava falando: toda vez que eu olho para vocês, eu sinto a minha dor. Porque toda vez que ela olhava para as suas noras, ela lembrava dos filhos que ela perdeu. Aqui nesse contexto, há uma série de situações que nós temos que olhar. Primeiro, quem ia sustentar essa casa? Por isso que ela diz: vamos voltar para Judá, porque lá tem pão. Então elas voltaram por uma necessidade.
Porque agora quem seria o provedor do lar? Nós não estamos falando do século 21, nós não estamos falando de 2024, nós estamos falando de séculos atrás, onde havia uma outra cultura, onde as coisas eram vistas de uma forma diferente. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos cuidar da viúva, do órfão e do pobre. Então quer dizer, a viúva era uma classe da sociedade que ficava ali na dependência dos outros, que precisava que alguém cuidasse delas. Então Noemi, tendo esse entendimento, falou: vou voltar para minha terra, porque lá de alguma forma eu vou ter sustento, alguém vai cuidar de mim. Só que as moças não eram hebreias, as meninas eram moabitas. Falou: volta para a casa do pai de vocês, agora vocês não têm mais compromisso comigo, e vocês podem ter um novo casamento lá com os moabitas. E uma delas beijou Noemi e falou: estou indo. Mas Ruth falou: sim, eu vou ficar. Aí o versículo 15 diz: disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse porém Ruth: não me inste, para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Por onde quer que fores irei, e onde quer que pousares pousarei. E o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Só um parênteses aqui, que eu acho que eu posso ensinar alguma coisa dentro disso. Muitas vezes se usa esse versículo, marido falando para mulher e mulher para marido. E muita gente acha que isso aqui é um versículo de homem para mulher ou de mulher para homem. Esse versículo é de uma nora para sua sogra. E às vezes eu vejo muita gente postar e não tem problema postar. Só estou trazendo o entendimento do versículo, que às vezes a gente pega pronto lá e só posta. E não sabe que é a conversa de uma nora para a sogra, dizendo assim, ó. Porque a pessoa: não, o meu povo é o teu povo. Mas ela está dizendo: eu não sou mais moabita. O meu povo é o povo do meu marido. E você é minha sogra, eu vou ficar com você. Aqui se mostra o comportamento de Ruth. A mentalidade de Ruth é diferente da sua cunhada. Vamos seguir? Então o 17: onde quer que morreres, morrerei, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. É forte, né? Parece mesmo que é homem e mulher, um falando para o outro. Parece até quando você chega no casamento, o momento como é que é lá, das alianças, dos votos, né? Mas aqui é diferente. Aqui tem uma mulher que ela está firmando uma aliança com Deus. Ela está firmando aliança com o povo de Deus. Ela fala: o teu Deus será o meu Deus, a tua nação será a minha nação. Gente, isso no mundo espiritual tem um peso muito grande sobre a vida de Ruth. Essa declaração dela é uma declaração que está abençoando o futuro dela. Por isso nós temos que ter declarações proféticas que abençoam o nosso futuro. Nós temos que entender o que estamos falando. Aqui Ruth mostra o entendimento que ela teve acerca de Deus, porque ela tinha um marido que servia ao Deus de Israel. O sogro servia ao Deus de Israel, a sogra, o cunhado. Então ela tinha um entendimento. Por isso ela falou: não, eu vou contigo. Eu vou contigo. Porque Ruth sabia onde tinha a bênção. Versículo 19 diz: então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi. Olha só, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado todo poderoso. Meu Jesus, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Eu quero parar aqui, que aqui vai ser a nossa introdução, e aí eu vou fazer a aplicação. A mulher falou: não me chama mais de Noemi, me chama de Mara, porque eu estou amargurada. Vou fazer uma pergunta aqui. Tem mulher amargurada aí? Responda para si. Não é para levantar a mão, pelo amor de Jesus. Tem mulher amargurada aqui? Tem uma mulher amargurada.
Ela falou assim: eu saí daqui bem, eu saí ditosa, agora eu estou voltando pobre, eu estou voltando sem nada, estou voltando sem marido, estou voltando sem filhos, eu estou destruída. Não me chamem de Noemi, me chamem de amargurada. Se tiver alguma mulher amargurada aqui, que nessa noite essa amargura vai embora em nome de Jesus. Quem sabe, querida irmã, o seu problema não é um luto, mas pode ter sido um adultério, uma traição, uma violência física, uma violência psicológica. Tem muitas coisas que nos deixam amargurados. Você pode ter sido enganada. Você escutou juras de amor, e quando na verdade não se concretizou em nada, isso vai endurecendo o coração e gerando amargura. Assim estava Noemi, amargurada. Me chamem de amargurada. Eu acho isso muito forte. Mas Ruth resolveu ficar com Noemi. E Ruth ficando com Noemi, ela não mudou só a sorte dela, ela mudou a sorte de Noemi. E agora que nós vamos aprender sobre isso. E eu quero que você guarde no coração uma mulher com sofrimentos e um homem bom. Porque Noemi estava sofrendo, mas Ruth estava sofrendo também. Ruth era mais jovem. Ruth tinha uma vida pela frente. E agora? O que seria dela? Estava com os seus sofrimentos, com as suas dores. E mais, Noemi estava na terra dela. Ruth estava numa terra estranha. Ela estava em outro lugar. Ela estava com outro povo. O povo israelita não tinha os mesmos hábitos dos moabitas. Era uma outra cultura, era uma outra mentalidade. Agora ela estava lá, com seus sofrimentos. Mas tinha um homem bom, que vai entrar na história daqui a pouquinho. E uma coisa que eu entendo, primeiro como homem, e depois como pastor, que eu preciso ser um bom homem para com a minha esposa. Eu preciso ser um bom homem para com o meu lar. Eu preciso ser um homem de caráter, um homem de princípios. Um homem que traz a presença de Deus para dentro da minha casa. Meninas solteiras, que Deus possa enviar um Boaz para a tua vida. Um homem de honra. E agora, eu quero trazer algumas coisas para você, para um relacionamento saudável. 2 pontinhos. Para um relacionamento saudável. Eu quis contextualizar tudo para você no capítulo 1, para você entender, porque se eu entro aplicando, você podia se perder, porque não é todo mundo que conhece a história e o contexto disso. E já diz a máxima teológica que texto sem é o quê? Diga assim: texto sem contexto é um pretexto. Toda vez que você vai escutar uma mensagem, você tem que entender o contexto da mensagem. O porquê que aconteceu, o que gerou aquela situação. Texto sem contexto é um pretexto. Precisamos ter o contexto para que haja uma aplicação que chegue ao coração. Para um relacionamento saudável, primeira coisa, tenha mentores. Agora você vai dizer: mas pastor, do nada essa. Porque quem sabe você nunca associou isso como uma necessidade para um relacionamento. Talvez você nunca colocou isso como algo importante e crucial, mas é. Veja bem, o versículo 22 diz assim: assim Noemi voltou e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Ruth voltou com Noemi, com a sua mentora. Noemi estava ali como mentora de Ruth, como alguém que ia instruir Ruth no caminho da bênção. Como uma mulher mais velha, como uma mulher mais madura, mais experiente, ela ia conduzir. Por isso Ruth ficou do lado dela. Você precisa ter pessoas que abençoam o teu casamento.
Se você diz assim, não, nós vamos se resolver aqui, tem coisa que não se resolve só vocês. Tem coisa que não vai ter solução só vocês dois dentro de casa. Sabe por quê? Muitas vezes tem uma confusão, aí se coloca aqueles panos quentes, dá uma arrefecida, mas não é resolvido. Daqui a um tempo aquilo volta à tona de novo. Por isso nós temos que ter pessoas que vão nos mentorear. Não, eu não gosto de me expor, eu vou apresentar diante de Deus. Não é para você colocar nas redes sociais. É para você ter alguém que vai abençoar, alguém que vai orar, alguém que vai instruir, alguém que é mais maduro que você. Agora o que acontece, querido irmão, querida irmã, escutem-me aqui. Você é casado. Aí, meu amado, você pega e abre o coração para aquele teu amigo solteiro. Ele vai acrescentar o que no teu relacionamento se ele é solteiro? Se ele não casou? Aí você pega, querida, e você vai falar com as amigas lá da faculdade que não casaram. Você quer expor o problema do seu casamento. Qual que é a mentalidade que ele ou ela vai ter? Separa. Eu te falei, bobo, você é muito nova para casar. Larga, vai um, vem 10. Porque essa é a mentalidade do mundo. O mundo que a palavra de Deus diz que jaz no maligno. Então você precisa ter esse entendimento. Por isso aqui na igreja, vai namorar, a gente coloca num processo do namoro. Por quê? Para ver se realmente você quer casar com aquela pessoa. Você faz, ora. Aí vai noivar, tem o curso de noivos. Ari e Fabiana, que estão aqui, são líderes de casais. O Jefferson e a Vivi estão aqui, nos auxiliam com os namorados. Ari e Fabiana me mostram alguns. Claro que eu sou o pastor da igreja, eles mostram para mim e Fabiana. Essa é a minha Fabiana, aquela é a Fabiana do Ari. Então o que acontece? Quando vocês fazem o curso de noivos, quem já fez sabe disso, vocês preenchem lá uma ficha. E quando você pega aquela ficha, não é isso, Ari? Você fala assim, meu Deus, como é que esses dois aqui vão casar? Porque você vê que um está em Marte e o outro está em Saturno. Você fala assim, se juntar esses dois aqui dentro da mesma casa, isso aqui vai ser confusão. Isso aqui é um vulcão em erupção. Vai ter erupção. Por quê? Porque não teve alinhamento. Um foi criado de um jeito, outro foi criado do outro. Aí você foi criada, querida, para ser independente. Nunca te falar de princípios sobre teu marido. Você vai querer tocar a vida normal. Aí já vai começar a ter choques. Tem um rapaz que não ensinaram para ele não sabe trocar uma torneira, uma lâmpada. Aí ele chega dentro de uma casa. Geralmente quando a moçada faz aniversário aqui, eu estou entregando, presenteando com alicate, caixa de ferramenta, coisa de homem. Isso não tem nada a ver com machismo. Homem tem que ser homem. Homem tem que assumir sua responsabilidade de homem. E aí quando você lê o material que os casais preenchem, tem alguns que saltam muita atenção aos olhos do Ari e da Fabiana. Eles falam, pastor, isso aqui vai. E eles sempre ficam, depois que a pessoa casa, eles ficam ali, de antena ligada. Porque, gente, o que vai dar nisso aí? Por quê? Porque os sinais vieram antes. Então quando a gente cria os processos, não é para ficar pegando o teu pé, é para cuidar de você. Isso se chama pastoreio. Se não é fácil você chegar aqui com alguém e falar assim, vocês podem ir ali comigo no cartório, derramar a bênção. Não é assim que funciona. Sem passar por princípios, sem ser ensinado, sem ser instruído, sem ser direcionado. Eu quero ter responsabilidade para com você. A igreja quer cuidar de você. Agora você tem que se permitir ser cuidado. E é muito melhor você receber a mentoria de uma forma tranquila no processo, porque daí na hora que está desesperado, que alguém pode vir aqui agora. Aí tem que todo mundo largar a vida, porque vocês estão se matando, gente. Coisas que nós poderíamos ter resolvido antes, coisas que podiam ser sanadas lá no início, vai sendo alimentada e gera aquele transtorno dentro da sua casa. Então aprenda sobre isso. Se vai ter alguma coisa para casais, venha.
Se vai ter um evento, venha. Aproveita isso que talvez o seu pai, a sua mãe não são referências para isso. O casamento dos seus pais não é um referencial para o seu relacionamento. Mas aí você vem para a casa de Deus e você vai olhar para casamentos que deram certo e dizer sim, vale a pena. Não é porque na minha família não deu certo que o meu casamento não vai dar certo. Mas aí você tem que começar a ter uma outra visão. E como que vai ser isso? Andando com gente. Aquilo que eu preguei aqui foi domingo. É mudar a mesa. É mudar a mesa que você anda. Anda com gente que agrega. Anda com gente que acrescenta. Anda com gente que vai aplicar visão nova para você, para o seu coração. Então é importante um relacionamento ter mentores. Porque você vai indo, tem hora que você não consegue. Vai começar a aparecer coisas que não consegue. Vai aparecer problemas na sexualidade do casal. É um assunto que tem que ser abordado. Pode aparecer problema nessa área. E aí? Como é que você vai resolver? Com quem que você vai conversar? Eu lembro, eu já contei isso aqui. Quando eu fui casar, eu estava na fila para entrar. Para você ver essas coisas. Antigamente não tinha esse cuidado como se tem hoje das coisas. Antigamente casava, né? A igreja não tinha esses processos hoje, esse cuidado mais de perto. E não é nem porque não queria, porque era um modo, antigamente era diferente. Aí o irmão chegou em mim e falou assim: Robson, vem cá. Isso em 2001. Ei, vem aqui. Eu falei: o que foi? Falei: você sabe que você vai casar com uma moça virgem. Eu falei: é. Eu falei: sim. Eu falei: então na hora tem que ser diferente, tem que ter. Rapaz, e foi importante ele falar. Não acaba, chega lá igual um bicho. Aí fere a esposa na primeira relação, já de casado, e fica uma marca ruim. É engraçado, mas é sério o que eu estou falando. Tem várias mulheres que têm problema na área sexual, porque a primeira vez foi feita igual não sei o quê. Mas eu creio, irmã, que Jesus restaura isso também. Você está entendendo? Eu estou sendo comedido nas palavras, porque tem a moçada solteira, tem adolescente, tem até criança aqui no meio. Não deviam nem estar aqui essas crianças, deviam estar lá nas... Você entendeu? Porque daí a gente tem que controlar a fala aqui para não... Mas vocês estão entendendo? Vocês estão recebendo? Amém? Está recebendo? Amém? Uma aulinha do pastor para vocês, para cuidar. Amém? Eu vou deixar a área sexual um pouco, porque... né, vamos segurar. Tenha mentores. Glória a Deus. Segunda coisa, conheça a palavra. Aí você vai dizer assim: mas pastor, mas agora você só quer espiritualizar. Nós estamos falando de relacionamento. Aí que tá, irmão, é que relacionamento é espiritual. Casamento é espiritual. Toda vez que eu faço um casamento, casamentos que eu fiz aqui, você vai lembrar que eu sempre falo no início do casamento, uma forma de evangelizar quem está participando do casamento. Todo casamento anuncia a volta de Jesus. Por quê? O noivo que vai encontrar a noiva. É o noivo que encontra a noiva. Todas as vezes que tem um casamento, tem a lembrança que Jesus vai voltar. Um dia o noivo volta para buscar sua noiva. E nós vamos para as bodas do Cordeiro. Nós vamos celebrar na glória Jesus e a sua igreja. Todo um casamento aponta para a volta de Jesus. Então, se eu tenho um casamento, se eu sou um cristão, eu tenho que conhecer a palavra. Olha o que diz o capítulo 3, versículo 9. Eu vou ler só o versículo, depois eu vou contextualizar para você entender. Olha só: e disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. Vamos lá? Cabecinha no lugar, vamos juntos. Ruth,
podia ter um resgatador. É aquilo da cultura, da lei e da tradição. Um parente mais próximo poderia casar com Ruth. Não tinha mais irmãos, morreram. Os 2 irmãos que tinham morreram. Então não tinha como ser alguém, um filho de Noemi. Então pela lei tinha que ser o parente mais próximo. Aí, eu não li o capítulo 2, mas Ruth foi lá trabalhar na eira de Boaz. Foi lá trabalhar. E Boaz viu a moça, gostou, tratou bem, deu bastante milho para ela, mandou tratar ela com cuidado, com zelo. Você vai encontrar tudo isso no capítulo 2. E ela voltou para casa e contou essa história para Noemi. Ó, a mentora. A mentora falou: ele é o teu resgatador. Quando ele for dormir, você foi lá na eira, isso? Quando ele for dormir, você vai deitar lá no pé da cama e vai descobrir os pés dele. O que é isso, pastor? Aí é outra coisa que a gente tem que aprender. Texto sem contexto é um pretexto. Que é isso, pastor? Então a mentora mandou deitar com o homem para o homem casar com ela. Não. Cultura. Cultura. Quando ela descobriu os pés de Boaz, ali ela estava dando o sinal que ele era o seu resgatador. Essa era a linguagem para que ele entendesse que ele era o resgatador. E aí o seguinte, Boaz falou assim: tem alguém ainda que é mais próximo do que eu. Aí o que Boaz fez, queridos? Isso aí, nós entramos lá no capítulo 3. Vamos fazer o seguinte, vamos ler. Já estamos aqui, é 9 horas ainda. Dá para ler, dá, pastor? Dá. O pastor veio até com a blusa de coração. Oh, glória. Versículo 6. Ó, versículo 6. Botou aí? Obrigado, filha. Então foi para ele e fez conforme tudo sua sogra lhe havia ordenado. Ó a mentora, ó. Eu estou achando que nós tínhamos que ler do 1. Vamos ler do 1, para o povo aprender. Aula, palavra, casamento, só alegria, oh glória. Disse-lhe Noemi sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que seja feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse, um dos nossos parentes? A benção chegando. Eis que esta noite a limpará a cevada da eira, banha, unge, põe os melhores vestidos dessa eira, porém não te dê a conhecer ao homem, até tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar que se deita, então chegarás e lhe descobrirá os pés, deitarás e ele te dirás o que deve fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. Ó a benção chegando, Carolzinha, presta atenção. Então, foi para a eira conforme tudo quanto... Para que eu trouxe o óculos? Para ler. Lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comida e bebida, está já de coração tanto alegre, veio deitar-se aos pés de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, lhe descobriu os pés e deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Que coisa linda. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizesse a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher. Que o quê? Aleluia. Vamos seguir, depois eu vou aplicar aqui. Já pegou aí, né? Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador é mais chegado que eu. Fica aqui esta noite, será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz, resgatar-te-ei eu. O farei tão certo como vive o Senhor. Deite aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada aos pés até pela manhã. Levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Ei,
Antes que o quê? Então você já sabe que não teve sexo, não bota minhoca na cabeça. Porque Deus jamais abençoa onde há quebra de princípio. Se houver quebra de princípio, tem que haver uma restauração do caminho para a bênção chegar. Pegou? Pegou, se tinha minhoquinha na cabeça, já sumiu, né? Não se saiba que vê mulher a eira. Versículo 15, disse mais: dá-me o manto que tem sobre ti, segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada, pôs as costas e ela entrou na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se passaram as coisas, filha minha? Ela contou tudo quanto aquele homem lhe fizera, e disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele me deu e disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não resolver este caso ainda hoje. Primeira coisa, tenha mentores para um relacionamento saudável. Segunda coisa, conheça a palavra. O que aconteceu? Ele falou o seguinte, ela falou: tu és o meu resgatador. Isso é conhecimento da palavra, conhecimento da lei mosaica. Você quer bênção na tua vida, no teu relacionamento, você tem que conhecer a palavra. Você tem que andar por princípios. Olha, o Senhor Jesus ensinou que pela dureza do coração do homem, em caso de adultério, pode haver divórcio. Então, o divórcio não é porque a gente ficou um mês junto e a gente não... como é que é? Não tem conexão. Não quer saber de não ter conexão. Você acha um jeito de se conectar. Não está dando liga, acha jeito de dar liga. Casou, faça dar liga. Porque o divórcio é pela dureza do coração do homem. Foi assim que Jesus ensinou quando questionado sobre a lei de Moisés. Então eu preciso conhecer a palavra. Como que eu trato o meu casamento? Que tipo de homem sou eu? Sou um homem íntegro, correto? Que esposa que sou eu? A palavra de Deus diz que eu tenho que amar a Fabiana. Veja bem isso. Paulo escreveu à igreja em Éfeso. A carta de Paulo à igreja em Éfeso é conhecida das cartas paulinas como a rainha das cartas paulinas. Tal nível de instrução teológica que há nessa carta e sobre a vida. Ele diz que eu tenho que amar a minha esposa como Cristo ama a igreja. E diz mais que a esposa deve ser uma mulher sábia, que edifica a sua casa. Não é mulher de tititi que cria confusão, que o marido chega e... Não pode ser uma mulher rixosa. Tem que ser uma mulher abençoadora, uma mulher que traz paz no ambiente. Eu tenho que ser um homem segundo a palavra de Deus. E Fabiana tem que ser uma esposa segundo a palavra de Deus. Senão não tem como o nosso casamento dar certo. Fatalmente lá na frente teremos problemas. Problema já vai ter mesmo sendo crente, gente. Mas se você conhece a palavra, fica mais fácil. Se você conhece a palavra, fica mais fácil. Por isso você tem que ter muita noção que às vezes no desespero você sai lá fora e traz alguém e você acha que a pessoa vai converter. Ainda você usa o exemplo do pastor com a pastora. Irmãos, isso é um caso. Fabiana buscou eu no mundo, foi um milagre. Isso aí é aquela tirada de Deus. E eu me converti de verdade, tanto que eu estou aqui. Agora tem uns que não convertem, minhas irmãs. Eu posso até vir aqui levantar a mãozinha, mas é só para ficar com você. E você que tem que se cuidar. Você que tem que avaliar se você está disposto a encarar um homem que veio do mundo, que não tem um histórico na presença. Gente, quando você pega uma família que abençoou, é diferente. Claro que é mais fácil. Uma criação na presença é diferente. Mas não quer dizer, eu sou um caso que Deus pegou e transformou. E a gente está aqui hoje. Mas você tem que entender que teve que haver renúncia. Sofremos muito no relacionamento. Nós éramos muito imaturos.
espiritualmente frágeis demais, com sérios problemas de paternidade. Fabiana sabe disso. Ela queria que eu tivesse comportamento que era do pai dela, porque ela não teve o pai mesmo biológico, ela teve outra pessoa que assumiu essa função. Então tinha hora que eu falava, meu Jesus amado. Então a gente estava perdido e não teve ninguém que ensinou. Então Deus esteve aqui trabalhando. Eu digo que eu sempre falo, Fabiana, nós somos um milagre. Nós somos um milagre. Um milagre, milagre, milagre. Por quê? Pelo nosso histórico. Pelo nosso histórico. Então quando eu sei que Deus faz milagre, mas na minha instrução fala, analisa. Se você está disposto ou disposta a encarar uma série de coisas. Está disposto. Gente, a conversão de alguém, tem pessoas que para converter mesmo, ele leva 5 anos. Você não pensa que a pessoa levantou a mão, entregou a vida a Cristo, fez uma oração aqui, batizou mês que vem, que ela está convertida. Não é isso não. Ela está num processo de conversão. Ela entregou a vida a Cristo. Agora o que é? Ela alcança a salvação. Agora, a mudança, ela vem na medida que eu vou me entregando, que eu vou me relacionando com o corpo de Cristo, que eu vou sendo direcionado, que eu vou recebendo palavra. Não existe conversão instantânea. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, muito zelo com tudo. Porque nós temos uma responsabilidade. Eu particularmente vou prestar contas. Muitas pessoas falam, pastor, na base tem muita gente e poucos pastores. Sim, eu sei disso. Mas Paulo me ensina que eu não posso impor mãos precipitadamente. Eu não posso sair ungindo gente sem ainda ter um know-how bíblico, teológico, maturado, para realmente exercer o ministério pastoral. O ministério pastoral é coisa séria. Aí eu pego um jovem casal, por exemplo, o Jefferson e a Vivi, está aqui, eles têm chamado pastoral, eu tenho consciência. Falei, vai fazer o curso de teologia. Agora tem quantos anos de casado? Vai fazer 2 anos. Aí eu, para dizer que eu tenho mais pastor na igreja, eu encho 1 litrão de óleo e na cabeça dos dois. Aí eles estão se conhecendo, estão se encaixando no casamento, e eu vou dar uma unção que traz um peso sobre eles. Davidson e Laiane também tem chamado, é o mesmo caso. Sabe, a gente tem que ter o entendimento espiritual. Vamos estudar, vamos fazer um curso teológico, vamos esperar o tempo passar, vamos aprender, vamos passar por uma sabatina para ver se eu estou pronto. Aí sim vem a unção. Porque aí depois você derrama a unção em quem não tinha condições de recebê-la. E eu atrapalho um casamento, eu atrapalho uma família por precipitação. Eu posso ouvir um amém da igreja? Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu acredito que Deus vai muito mais nos abençoar se nós tivermos esse princípio de zelo e de cuidado, do que eu querer precipitar para dizer que tem. Isso não agrada o coração de Deus. Se você tem um chamado, você não precisa ficar apressado. Você tem que andar no tempo de Deus. Aquilo que é de Deus vai se cumprir na sua vida. Aquilo que é de Deus vai se cumprir na sua vida. Gente, eu lembro o dia que eu fui ungido pastor. No outro dia eu já me sentia diferente. Assim, falei, rapaz, eu não estou normal. Porque a gente já fica com aquele negócio. Porque eu fui assim, eu estava assim, ungido, não falou nada. Só ungiu. Fim agora. Sabe, a gente precisa ser preparado. E olha que eu venho do histórico da igreja metodista, já tinha feito curso teológico, tinha uma formação, tinha embasamento. Senão você fica rodado. Amém, igreja? Eu estou fazendo um pacotão, hein? Aulão de tudo aqui para você. Porque quem tem chamado, eu e Fabiana, vamos voltando aqui, 9h15 vai dar tempo. Eu e Fabiana, nós somos ungidos pastores. Aí nós tínhamos uma responsabilidade e um momento dos mais difíceis da nossa vida. Financeira, um menino pequeno, o outro mais ou menos, tinha uns 6 anos, 7. Gente, pensa dias difíceis. E nós tínhamos um ministério.
E não adianta, irmãos, eu sou o pastor da igreja. Se eu chegar aqui e não tiver afim, você não quer saber, eu sou o pastor, você quer receber alguma coisa de mim. Eu sou o pastor, você não quer saber. Você é o pastor, você tem que pregar, você tem que dar conta. Não interessa, você é o pastor. Quantas vezes que eu e Fabiana fomos ministrar, aqui dentro estava chorando. Mas você tinha que sorrir. Mas nós nos sustentamos, porque nós tínhamos fé e um amor muito grande no chamado. Mas não é todo mundo que vai ter essa estrutura. Não é todo mundo que vai ter essa maturidade. Não é todo mundo que vai ter essa consciência sobre chamado. Amém? Você está recebendo? Você está pegando o que Jesus está falando? Eu creio que Jesus está falando até além do que eu tinha programado aqui, mas é Jesus está falando. Amém? Aí eu acho interessante no versículo 11... A gente já leu 11 e 12, diz assim: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste eu farei. Pois toda a cidade e o meu povo sabe que é o quê? Mulher virtuosa. Porém, agora é verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu. Para um relacionamento saudável, primeiro, tenha mentor. Segundo, conheça a palavra. Terceiro, estabeleça a honra como base para tudo. Amém? Olha bem, ele falou assim: eu sou o resgatador, mas tem um que é mais chegado. Ele honrou ela. Ele não falou eu vou fazer. Ele sabia que tinha alguém na frente. E a gente vai ver depois aqui no capítulo 4 que ele foi até na cidade, falou com o outro resgatador. O outro resgatador falou que não resgataria. Os anciãos e o povo estavam lá como testemunhas. Viram isso, eles tiraram o calçado do pé. Não sei se você sabe, mas você lembra? Mais uma aulinha aqui, lá vem o pastor, que daí vem muita coisa, eu quero falar tudo. Ô Senhor, ei, quando Moisés estava na sarça, quem lembra? A sarça queimava, mas não se consumia, beleza? O Senhor falou assim para Moisés: tira o quê? Porque o lugar que pisa é santo. Para o judeu, toda vez que tira o calçado do pé e o outro tira o calçado do pé, é sinal de aliança. Eu estou fazendo uma aliança com você. Naquele momento Moisés já entendeu pela lei que ali estava vendo que uma entre ele e o Senhor. Tanto é que o resgatador e aquele que não quis resgatar tiraram o calçado dos pés perante todo o povo. Eu estou contando a história, mas está no texto, para não ter que ler, para a gente não perder muito tempo. Era um sinal de aliança. Posso ouvir um amém da igreja? Você está pegando? Então o que acontece? Boaz honrou Ruth. Mas existe uma coisa interessante no texto. Todo mundo fala que você é mulher virtuosa. Ele honrou ela, mas ela era uma mulher de honra. Olha que coisa linda. Ela era uma mulher de honra. Tu és uma mulher virtuosa. Gente, todo relacionamento que tem honra é um relacionamento que vai prosperar. Honra Fabiana. Eu honro Fabiana. Fabiana me honra. Tem bênção de Deus. Eu não posso desonrar a Fabiana, eu não posso difamar a Fabiana, eu não posso achar que eu sou melhor do que ela, porque eu sou falantezão aqui do púlpito. Ela não é melhor do que eu, menor do que eu. Ela é tão importante quanto, porque se não houvesse ela sábia no lar, nos bastidores, não tinha eu aqui no púlpito. E muitas vezes tem casal, isso já para quem é solteiro, para quem, todo mundo já tem que ter essa noção. Um pode ter mais dinheiro do que o outro, mas a honra tem que ser igual. Não é porque você tem mais. Um ganha mais, o outro ganha menos. A honra permanece. Um é mais expansivo, o outro é mais introspecto. Honra. Ensina os teus filhos a terem honra. Honra, porque quem honra pai e mãe tem os dias prolongados sobre a terra. Essas coisas, irmãos, dentro de um lar atrai a glória de Deus. Estabeleça a honra como base para tudo. Honra nas finanças, honra no trato, honra. Tudo tem que ter honra. Cuidado, sabe umas coisas que eu não tinha e agora eu aprendi a ter. E eu estou contando isso aqui, irmão, como testemunho. Eu acho que como pastor, o pai espiritual, é meu dever passar isso. Agora mesmo a gente foi viajar. A gente foi para São Paulo e a gente ficou um dia a mais lá em São Paulo.
A gente foi para São José e veio para São Paulo. A gente foi no outlet, coisa que mulher gosta, outlet. Aí eu peguei e dei o cartão para Fabiana. As mulheres entraram na unção aí depois. Ela falou assim: eu posso gastar quanto? Eu falei: X, mas parcela. E eu fiquei sentado. Na verdade eu comprei um perfume, estava precisando. E eu fiquei sentado. E deixei ela lá comprar os negócios. Ela veio mostrando, a promoção disso, promoção. Isso é honra, irmão. Às vezes a gente quer só pra gente e deixa o outro. O marido é cheio de roupa, a mulher coitadinha. Ou vice-versa, geralmente é vice-versa. Você entendeu? Honra o seu marido, faça o seu marido sair bonito. Que as outras vão olhar, ele está bonito, é para você, irmão, não é para as outras não. Bem arrumado, passar. Tem uns irmãos que chegam aqui na igreja que eu falo: meu Deus do céu, parece que tirou o irmão de um saco, todo amassado, com as roupas descombinando. Irmão, você vê isso é honra. Você olha o seu marido saindo desajustado, volta a ele e fala: filha, essa camisa não combina, esse calçado não combina, vai pentear esse cabelo, passa um perfume. Posso ouvir um amém? Isso é honra. Aplica a honra dentro da tua casa. Isso é bênção de Deus para o seu lar, amém? Pega essa aula, coach, está cobrando caro para dar essa aula aqui, viu? Amém? Estabeleça a honra. Estabeleça a honra. Quando eu estava fazendo o jejum, uns 21 dias de... 21 dias não, foi 30 dias. De só uma fruta, legume e um ovo. Fabiana, você quer o quê? Você quer o quê? Você quer que eu bata isso? Você quer que eu faça uma vitamina? Honra, cuidado. Meu irmão, o meu marido está fazendo um jejum. É um jejum espiritual, está abençoando a minha casa, está honrando a minha casa. Aí o caba está num jejum, já é difícil, a mulher faz qualquer coisa, sabe? Zelo, irmão. Amém? Honra, coisas que honram. Sabe, a honra não é no dia 12 fazer aquele monte de foto, você está achando que você está honrando. Tem gente que faz para aparecer porque é modinha, porque todo mundo faz. A honra acontece muito mais no secreto. A honra acontece muito mais no secreto. Eu estou contando coisas aqui pela minha posição de líder, de pastor. É necessário que eu traga para o seu entendimento e para ajudar que você seja estimulado a aplicar no seu lar. Amém? Vamos lá, vamos ler. Eu vou ler o capítulo 4 aqui, a gente termina, né, irmãzinha Michele? E vocês estão se cuidando? Então, glória. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. E eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele disse: ô fulano, chega aqui. Ele se virou e assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos. Eu disse que eu ia contar a história, eu contei e estou lendo. Eu já contei. Eu não vou ler. Sabe por quê? Porque nós vamos perder tempo. Não é não, Meire? Não é, Meire? Você não acha? Então tá bom. Então vamos pular isso aqui. Vamos pular isso aqui. Vamos pular isso aqui, vamos para frente. Então põe no versículo 6, só para o povo saber. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Versículo 7. Este era outrora o costume de Israel, quanto a resgates e permutas a que queria confirmar. Qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Oh glória! É benção. Aí o homem resgatou a mulher, gente. E foi benção demais. Olha o versículo 11, diz assim: todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faz o teu nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Que coisa linda! Ó,
tenha mentores, conheça a palavra, estabeleça a honra como base de tudo. Última coisa, esteja debaixo da bênção. Ei, ele fez o negócio, ele pegou o resgate, trocaram os calçados, e o povo liberou palavra de bênção sobre eles. Assim como foi com Raquel e com Lia, profetizaram que seria na casa de Boaz e de Ruth. Esteja debaixo da bênção, esteja debaixo da palavra profética, esteja debaixo de palavras que vão te dar destino. Quando você faz tudo do jeito certo, a bênção chega. Você pode ver que o caminho que eles fizeram, que a gente foi relatando aqui, os 4 capítulos, eles fizeram do jeito certo. Agora chegou a hora da bênção. Quando você tem um relacionamento do jeito certo, a bênção chega até ele. É um relacionamento próspero, é um relacionamento abundante, é um relacionamento cheio de alegria. Por quê? Porque fez o caminho certo. Aleluia. Versículo 13, quase sapateei. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, parou. Ei, a Noemi amargurada, a Noemi viúva, a honra chegou para ela também. A honra chegou para ela também. As mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida, o consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Que coisa linda! Ei, o menino simbolizava um resgate também. A Noemi, haveria uma continuidade da descendência dela. A mentora, a mulher fiel, também foi abençoada. Que coisa linda! Ei, eu acho que eu vou lá em Mateus capítulo 1. Vamos fechar? Eu podia ler aqui, mas vou ler em Mateus para ficar mais bonito. Essa história essa mensagem vou terminar em Mateus capítulo 1. Você não gosta de genealogia, mas você vai entender que genealogia é bom. Você que pula genealogia, eu estou vendo. Ei, Mateus 1, vamos lá? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ei, pega essa. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Ei, para aí. De quem? De quem? De quem? Ela é uma, não é uma das improváveis? A prostituta Raabe está na genealogia de Cristo. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E este gerou Ruth. Este gerou de Ruth, gerou a Obed a, e Jessé gerou Davi. Ruth é bisavó do rei Davi. A decisão dela colocou ela para marcar a história. A postura dela marcou a história. Gerações são marcadas pelas decisões corretas de um casal. Gerações são marcadas pela decisão correta de um casal. Olha o que virou isso, gente. Olha que coisa linda. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e esse de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Que coisa linda. O menininho que nasceu foi Obed. Obed foi criado por Noemi, a avó. Foi Noemi que criou Obed. Obed casou e teve Jessé.
Jessé casou e foi o pai do grande rei Davi. Se você tiver um posicionamento correto, você entra numa história de bênçãos. Se você tiver um posicionamento correto, você marca a tua geração. E eu não preciso continuar aqui, porque você sabe que no final da história, essa genealogia acaba em Jesus Cristo. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e de Abraão. Veja bem, a decisão de Ruth, ao dizer assim: onde você pisar, Noemi, eu pisarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Colocou Ruth para fazer parte da história. Ela não está só lá no Antigo Testamento, ela aparece no Novo Testamento. Ei, você viu falar mais alguma coisa da órfã? Da outra? Tudo depende da tua decisão. Se a sua decisão for correta, você fica na história e você vai ser lembrado. Agora você pode voltar, como a órfã fez. Ela voltou para os moabitas. Ela voltou para os seus deuses. Ruth decidiu seguir o Deus de Israel. Que história tremenda, que história fantástica, que história profunda. Que assim seja na tua vida. Gerações são marcadas pelas decisões corretas de um casal. Se você fizer direitinho, grandes coisas vão acontecer. Lá na frente, daqui 100, 200, se Jesus não voltar até lá, vão falar alguma coisa da gente. Ou como órfão, não foi, voltou para os moabitas, acabou. Ou como alguém que perseverou, continuou e recebeu a bênção do céu. Você recebeu essa palavra? Fica em pé para a gente orar então.